Bom, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Hoje de manhã eu fiz um vídeo aqui no meu canal no YouTube e eu tive que tirar o vídeo do ar porque eu estava usando uma camisa de uma marca e eu poderia sofrer penalizações por causa do YouTube, por causa do uso indevido da marca e também por causa do trabalho, né? Eu estava usando uma camisa de uma marca e por causa do trabalho também poderia sofrer algum tipo de penalização. Então resolvi retirar o vídeo do ar. Mas eu estou aqui para fazer novamente o vídeo com a minha opinião e o meu desabafo sobre esse coronavírus. Então é muito bonito quando todo mundo, os órgãos de saúde, governos, tanto o federal, quanto o estadual, quanto o governo municipal, ficam falando sobre as pessoas não irem para as ruas para evitarem aglomerações em locais públicos. Isso é muito bom. Concordo plenamente com isso. Nós temos que diminuir o contágio, o risco do Covid-19, o coronavírus. Mas deixa eu expressar aqui a minha opinião. Esse coronavírus começou lá na China, se eu não me engano, em dezembro, quando ele começou pequeno já o foco na cidade de Wuhan, lá na China. E aí o pico foi começando, aí passou janeiro e o pico foi lá em fevereiro. E aí teve aquele ápice. Mas já começou já lá no ano passado. Nós estamos começando aqui no Brasil a tomar algumas atitudes que lá no início, lá atrás, em Wuhan, eles também tomaram, só que atrasado. Então, parabéns ao governo, aos governos, a estarem antecipando um problema muito maior. Só que esse problema muito maior, ele pode acontecer. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, o governador Witzel, ele falou que está disponibilizando 600, entre 300 e 900 leitos nos hospitais. Ontem, no jornal, o secretário municipal de saúde estava falando que se nós não nos precavermos, pode ter, em um mês, em abril, 24 mil pessoas contaminadas com esse vírus. A conta aí não vai bater de 900 leitos para abril, para 24 mil, não vai bater. Então, hoje, o governo estadual e a Prefeitura do Rio de Janeiro já disponibilizaram um centro de convenções, que aqui no Rio de Janeiro, que é chamado como Rio Centro, já disponibilizaram, já abriram para 2 mil leitos. Uma parte do Parque Olímpico, aqui na Barra da Tijuca, também já está começando a ser estudada para a liberação de alguns leitos, então estão se movimentando muito bem. Mas o meu desabafo sobre o coronavírus não é só sobre isso. O governo ele está falando muito para as pessoas não irem para as ruas. Não tem que ir, nós temos que evitar. Mas os trabalhadores, como vão fazer? Se eles não forem trabalhar, eles não têm seu sustento em casa. E se eles não forem trabalhar, os empresários vão ter que continuar pagando os impostos que o governo cobram. Porque o nosso governador aqui no Rio de Janeiro, ele disse que isso não vai ser temporário, não vai ser 15 dias. Eles estão prevendo que isso vai durar uns 3 meses. 3 meses não é 15 dias, são 3 meses. Então, 3 meses é muita coisa, é muito tempo. Então, imagina para um empresário ficar com uma loja fechada durante 3 meses, tendo que pagar todos os impostos
que não são baratos, são caros, tendo que pagar luz, água, tem que pagar o condomínio se for num shopping, tem que pagar. Alguns shoppings vão estar fechados, mas outros vão estar abertos só com um turno. Mas isso vai diminuir, porque quanto menos pessoas nos shoppings, nas lojas, menos o empresário tem para faturar. Se ele menos tem para faturar, ele vai continuar pagando a mesma coisa, porque os funcionários têm que pagar o salário. O funcionário que recebe por produção vai diminuir o salário dele porque ele não vai produzir, porque não vai ter para quem vender. Como vende para quem não compra? O empresário vai continuar pagando as contas, porque os impostos vão vir. Então, a minha preocupação é, se os impostos vêm, o empresário tem que pagar, o que o empresário vai fazer para ter receita para isso? Vai ter que começar a liberar funcionários, demitir funcionários. E aí, demitindo funcionários, a recessão no Brasil pode ser muito grande. Aí gera uma crise muito grande por falta de emprego. E aí, quando tem falta de emprego, como é que as pessoas têm dinheiro para se alimentar? Se não tem alimento, a sensibilidade do corpo, o nosso corpo, vai ficar mais vulnerável a esse vírus. Mesmo a gente estando em casa. Estando em casa, a aglomeração dentro de casa vai ser maior. Os pais vão ter que ir para a rua para procurar emprego. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá, mais uma vez. O governo não vai reduzir os impostos. Não vai. O que o governo está fazendo é falando para as pessoas não irem para a rua, estão falando para os empresários fazer algum tipo de planejamento, de rotatividade com os seus funcionários, para colocar escalas, funcionar em algum turno, diminuir tempo, para evitar aglomeração. O governo está fazendo isso. Mas e o lado do trabalhador? O governo está vendo? Está vendo. Está falando para as empresas fazer o home office. Estão falando para as empresas fazerem plantões diferentes para evitar muita gente nos transportes públicos, em locais de aglomeração, shoppings, parques, cinema, teatro, tudo isso já aqui no Rio de Janeiro já está fechado. Mas e para o empresário? Essa conta para o empresário vai continuar vindo. O empresário vai continuar tendo que pagar os impostos mensalmente, seja de luz, de água, de condomínio de um shopping, vai ter que pagar os funcionários, os tributos, as taxas mensais que são cobradas do governo, porque não vai ter isenção. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma crise com água. Começou em janeiro. Nós tivemos um problema muito sério com a água. A água foi infectada com uma bactéria chamada geosmina. Então nós ficamos 1 mês e meio, quase 2 meses, com a água no Rio de Janeiro contaminada. Nós, usuários, consumidores da água, tivemos que pagar água mineral para a gente tomar água, tomar banho, cozinhar. Mesmo assim, a conta da SEDAI, que é a empresa que administra águas e esgotos no Rio de Janeiro, ela que distribui, ela continuou fornecendo a água e a conta veio e não houve desconto. Mesmo a gente não podendo consumir a água que ela estava imprópria, a conta veio e a gente tem que pagar. Então o Ministério Público está entrando com uma ação contra a SEDAI, mas nada foi resolvido ainda. A gente teve que pagar janeiro, fevereiro, março, tivemos que pagar as contas. É a mesma coisa do que está acontecendo agora e do que pode acontecer. Então, se isso vai demorar alguns meses, como é que os empresários vão fazer? O que o governo vai fazer para os empresários? Porque os empresários vão ter que pagar. Pagar os funcionários que vão estar em casa,
ou não, mas os impostos, os tributos vão continuar vindo, o empresário vai ter que pagar. Se não tem funcionário, como é que paga? Uma fábrica, um empresário que tem uma fábrica com linha de produção, se os funcionários que fazem a linha de produção não produzem, como é que ela vai colocar o produto no mercado? Vai ter que parar. Como é que ela faz o contrato que já foi assinado? Como é que ela consegue? Não tem como, mas ela vai ter que arcar com isso porque já foi um contrato assinado. Vai ter que pagar. Mas se não tem funcionário para produzir? Seja no ramo automobilístico, seja numa linha de produção de malha, de roupa, de sapato, de comida. Então, essas linhas de produção podem parar, mas o imposto vai continuar sendo cobrado. Essa conta não vai bater. Então, o meu desabafo é para o governo olhar não só para si. Porque o que o governo está fazendo? O governo está mandando as pessoas ficarem em casa, que é para depois, quando acontecer esse problema desse vírus que vai acontecer, ele vai se alastrar, o governo vai falar, viu? Eu falei para vocês ficarem em casa. Agora a gente não tem leito. O governo vai fazer isso. Ele não vai assumir a responsabilidade. Ele vai fazer igual Pilatos. Vai lavar as mãos. Porque ele disse lá atrás, o governo vai falar, lá atrás, eu avisei, não era para ter ido na rua. Olha, empresário, eu falei para não abrir as portas. Restaurante, eu falei para ficar só com 30%. Restaurante com 30%? Um terço? Como é que faz com os trabalhadores, os garçons, os chefes de cozinha, os ajudantes de cozinha, os manobristas que trabalham também num restaurante, vão ser dispensados? Mas a conta lá para o empresário vai continuar chegando. Ela vai chegar. Porque o governo não vai diminuir os impostos, nem vai reduzir os impostos. E nem vai eliminar os impostos enquanto tiver essa crise. Então, o que nós hoje temos que fazer, povo brasileiro, nação, deixa eu tirar uma palavra da Bíblia, nação santa, povo adquirido. Hoje você é da esquerda, você é da direita ou você é do centro. Nós temos que, hoje, abandonar a política, esquecer o que é esquerdo, esquecer o que é direito, esquecer o que é centro e todos se unir a uma só bandeira. A bandeira escrita ordem e progresso. A bandeira do Brasil. Nós temos que ser só um povo, uma só nação. Esquecer dos nossos egoísmos, dos nossos egocentrismos e olhar um pouco mais para o lado, para o meu vizinho, olhar um pouco para o meu vizinho, esquecer o meu eu, por enquanto, e olhar, olha, se eu não lavar minhas mãos, eu vou tocar naquele corrimão e eu posso machucar alguém. Alguém pode morrer porque eu estou contaminado. Ou alguém pode me contaminar. Então nós temos que, hoje, como povo brasileiro, esquecer o que é esquerda, o que é direita, o que é centro e largar a política e viver como uma nação de verdade. Uma nação que nós queremos que vá para um lugar, para uma só direção. Não estou aqui falando de religião. Não estou falando aqui de denominação. Se você é católico, cristão, kardecista, umbandista, espírita, não estou aqui falando de religião ou denominação. Estou falando que nós temos que ser uma nação de andar juntos, de mãos dadas. Porque essa crise ela pode afetar muita gente. E não só com mortes,
com doença, mas com muitos pais desempregados, com muitas empresas fechando as portas, nós podemos estar em meio à maior crise e maior recessão que o Brasil nunca viu. O Brasil foi para a guerra em 1944, 45, ela foi para a guerra, mas foi só alguns expedicionários da FEB. Nós fomos para a Europa ajudar. Hoje, a guerra é aqui. Então nós temos que, hoje, juntar forças para combater a um vírus que ele pode ser mortal não só para a saúde, mas também para a economia, para a vida familiar, para a vida espiritual e para uma vida saudável de empresários, uma vida saudável de pais, mães e filhos, porque os filhos também sentem, não parece, mas as crianças também, elas acabam sentindo aquilo que o pai está preocupado. Muitos empresários podem se suicidar porque não tem ou não vai ter como pagar as contas. Então, governos federal, estadual, os prefeitos, vamos pensar numa maneira de ajudar os empresários. Porque se os empresários tiverem que continuar pagando a conta no valor que é, essa conta não vai fechar. Então muita gente pode perder o emprego. Além de perder saúde, a crise pode vir muito grande. Então, governo, meu presidente Jair Bolsonaro, meu governador Wilson Witzel e meu prefeito Marcelo Crivella. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos olhar também para os empresários, porque essa conta não é só de saúde. Essa conta também é financeira, é para os empresários. Então, vamos olhar numa visão mais abrangente, não só de saúde pública. Mas isso pode virar uma crise muito grande. Meu presidente Jair Bolsonaro, eu sei que a crise política é muito grande aí no Congresso. Eu sei das suas perseguições políticas por causa de alguns senadores, deputados. A gente sabe muito bem, líderes de partidos e de alguns determinados pontos. Eu não quero nomear, mas nós temos que esquecer hoje a política e olhar para o coração do povo brasileiro, dessa nação que daqui a pouco pode sofrer a maior crise que já existiu. Uma recessão muito grande. Fronteiras fechadas, comércio que não abre, empresas que não têm como produzir e que não têm o que produzir. Porque isso pode acontecer. Se a empresa fechar, vamos botar uma empresa do gênero alimentício fechar, como é que o produtor rural vai enviar os grãos ou a carne para essa empresa que está fechada? Tudo vai apodrecer. Nós podemos viver uma guerra muito grande. Pessoas se degladiando através de um prato de comida numa lixeira. A gente vê isso ali na Venezuela. Então vamos olhar um pouco mais. Povo brasileiro, vamos olhar um pouco mais para nós. Não para mim, mas para nós. Como uma nação
indo para uma só direção, um ajudando o outro. Vamos esquecer as divisões, as faixas etárias. Vamos tentar, pelo menos, por um tempo, ser uma nação de verdade, sem divisão de cores, se é preto, se é vermelho, se é branco, se é azul, mas uma nação com apenas 4 cores, verde, amarelo, azul e branco. Viver uma nação sem raça definida, seja branco, negro, índio, seja ela qual for, vamos ser uma só nação que fala um só idioma, a língua brasileira. Está dado aqui o meu desabafo, que é a minha segunda parte desse meu vídeo. Então, nação brasileira, vamos ser de verdade uma nação, com a mão no peito e declamar de verdade, com o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz e o céu profundo, fulguras, ó Brasil, o florão da América, iluminado sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelados, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergue que a justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras 1000 és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste, és solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite.